E agora a gente vai tentar entender o que é arcabouço fiscal, o que é marco fiscal, esse economês que tem dominado os noticiários, e é claro que a gente tinha que trazer uma pessoa que é especialista no assunto, até porque, além de deputado federal, foi secretário de Fazenda do Estado, do município e também tem aí participado dessas discussões. Estamos aqui com o deputado federal Mauro Filho, a quem eu dou meu bom dia e agradeço desde já a participação, deputado. Bom dia a você, Carla Soraya, bom dia, Camila, bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas que estão todos aí acompanhando. Quero mandar um abraço para os meus colegas professores e alunos lá da Universidade Federal do Ceará, porque quando eu disse que vinha falar aqui sobre este tal de arcabouço fiscal, que é uma palavra agora que virou moda de uma hora para outra, vamos procurar tentar, sem economês, importante é isso, vamos tentar, sem economês, traduzir um pouco dessa novo regime fiscal que o governo federal vai propor ao Congresso Nacional. Essa matéria deve chegar na próxima terça-feira. Essa questão do arcabouço, na verdade, é um esqueleto do que vai gerir o governo federal? Há uma preocupação muito grande dos agentes econômicos, dos investidores, do sistema financeiro, desse tal mercado. O mercado não gostou. Ninguém sabe o que é mercado aqui no Brasil. Não tem uma pessoa que personifica exatamente. esse mercado. Como é o nome dele? João Francisco, ele é do além. O mercado, ele é do além, e o mercado é que dita as regras aqui no Brasil. Então, mas sobretudo, para dar segurança aos investidores, sejam eles privados ou internacionais, o Brasil está apresentando o quão forte é a sua gestão para poder o país ter dinheiro para investimento e, ao mesmo tempo, ele ter recursos para arcar com as suas despesas da dívida pública. Portanto, são dois objetivos. O primeiro objetivo de um regime fiscal é ele poupar recursos para fazer... Porque ajuste fiscal, ele não é um fim em si mesmo, Carla Soraya. Ajuste fiscal é você dotar o Estado, e quando eu digo Estado, eu estou falando de municípios, de estados, de União, dotar o Estado de condições financeiras de atender às demandas da população, fazer uma saúde de qualidade, ampliar o atendimento educacional, fazer uma infraestrutura e assim por diante. Que esse foi o grande problema do teto do gasto. Você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, você que está aí nos ouvindo aí no ônibus, ouvindo aqui a Jovem Pan, ora, veja só, o teto do gasto, ele segurou a despesa do governo federal de um ano para outro somente pela variação da inflação. Mesmo que a receita crescesse 3 vezes mais, como por exemplo aconteceu em 2021, todo esse excedente do dinheiro, ele ia para pagar a dívida pública. Ele não poderia ir para a educação, ele não poderia ir para a saúde, ele não poderia ir para qualquer canto. E ainda estávamos em pandemia. Então era necessário, né, que esse controle pudesse reverter parte desse aumento da receita para aquelas despesas que a população brasileira tanto nos cobra. Então, esse arcabouço fiscal, ele mantém esse rigor, esse novo que nós vamos falar agora, que é muito simples no meu modo de entender, mas ele basicamente diz o seguinte: se a receita aumentar 10%, a despesa do governo federal só poderá aumentar 7%, ou seja, 70% do crescimento da receita. Sempre é bom dar um exemplo, porque as pessoas fixam mais, e eu tenho aprendido aqui nas entrevistas que tenho ido pelo Brasil afora, sempre o exemplo torna esse entendimento o entendimento com maior facilidade. Então, vamos lá. Aumentou 10% a receita, aumenta 70% de 10% a despesa, ou seja, 7%. Entretanto, nesse arcabouço, ou seja, nesse novo regime, nesse esqueleto, como você colocou há pouco tempo, além de limitar o crescimento da despesa em 70%, ele tem um outro controle. O controle é o seguinte: mesmo que a receita cresça mais do que 2,5%, olha esse número mágico aqui agora, mesmo que a receita cresça 10%, a despesa só poderá crescer até 2,5% desses 10%. Portanto, você permite a despesa crescer além da inflação. Quando eu digo 2,5%, viu, gente? Eu estou dizendo além da variação da inflação.
Por isso que é um volume de despesa um pouco melhor do que você tinha no teto do gasto e, ao mesmo tempo, você está balizado aqui pelo crescimento da receita. É um intervalo que se chama de banda, né, aqui no dia a dia, que a despesa ela deverá crescer no mínimo 0,6%, ou seja, menos de 1%, e no máximo até 2,5%, repito, além da variação da inflação, mesmo que a receita cresça além desses 2,5%. E aí, já para terminar, as pessoas sempre perguntam, mas professor Mauri, e o restante do dinheiro vai para onde? É a pergunta que se faz, eu vou logo, e aí abro aqui para a gente fazer o debate. Quando eu tiver um excesso de receita, ou seja, eu cresci além dos 2,5%, vamos até o exemplo dos 10% para ficar no número só. Redondos. Eu cresci 10%, o limite de despesa só pode crescer 2,5%. Para onde vai essa diferença entre 10% e 2,5%? Essa diferença tem dois propósitos. O primeiro propósito é você poder fazer um caixa, um colchão, para quando, no ano em que a economia ficar deprimida, não crescer... É uma poupança. É uma poupança, palavra simples. É uma poupança para quando a economia não crescer de maneira adequada, em vez da despesa decrescer de maneira muito violenta, de diminuir os gastos com os programas sociais, com a educação, com saúde e assim por diante, esse colchão ele será retirado e ele vem para pagar esse nível de despesa que está lá devidamente colocado. E o segundo ponto, o governo não pode abrir mão de ter dinheiro para honrar seus compromissos com a dívida pública. Ele tem que ter esse dinheiro também. Então, ele tem duas finalidades: acelerar o pagamento da dívida pública e criar um colchão para que, em momentos de depressão, você possa ter o dinheiro para pagar suas despesas. Deixa eu pegar aí pela dívida pública, porque parece até que, às vezes, ela merece mais atenção do que a população brasileira, né? Muita gente fica assim, mas tem que ter o dinheiro da dívida pública. Mas aí você vai entrar num terreno, continue aí que eu tô ouvindo muito atentamente. Vamos lá. Pois é, então, assim, eu queria que o senhor explicasse para a população que está nos acompanhando o que é essa dívida pública, como é que ela é gerada e quanto é que ela está, né? Assim, como é que a gente sabe se ela já foi paga? Porque só diz assim, não, tem que ter dinheiro para pagar a dívida pública. E essa dívida nunca acaba? É pior do que o cartão de crédito quando você atrasa? Sobretudo a taxa de juros que o Brasil cobra hoje. Sim. A gente fala da taxa de juros já. Mas vou logo começar dizendo, atenção, meu caro internauta, meus caros ouvintes, o Brasil paga a maior taxa de juro real do mundo. O que é real? É aquele percentual que excede a variação da inflação. O Brasil paga a maior taxa de juro real do mundo. E só tem 2 países. O segundo maior é o México, com 4%, é metade do que o Brasil paga. E você vai ter um pouco a Turquia lá, com praticamente a taxa de juros é igual à variação da inflação. Portanto, não há precedente no mundo. Eu não estou falando de América Latina, de América do Sul. Eu estou dizendo que no mundo não existe nenhum país que pague esse montante de juros que o Brasil paga na sua dívida. E aí, para tudo, porque tem que pagar os juros da dívida. Isso é um conceito... Não se constrói hospital, nada, não se faz nada. Na saúde, na educação. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, mas, deputado Mauro, mas sim, aí traduz isso, quais são os números? Quanto a isso? Pois eu vou lá. Eu vou, inclusive, comparar com o que o Brasil gasta em saúde. Por exemplo, o Brasil gasta em saúde, por ano, 149 bilhões de reais. O Brasil gasta em educação 126 bilhões de reais. As duas despesas mais significativas de atuação do governo federal, saúde e educação, 149 bilhões em saúde, para você gravar esse número aí, e 126 bilhões em educação. Pois bem, eu duvido que você saiba, você, minha cara dona de casa, você saiba quanto é que você está pagando. Eu digo você porque somos todos nós. A Camila não, que está cheia da grana, não tem problema. Eu já vou perguntar ela contribui sobre o nosso bolso como consumidor. Vamos já falar dele também. Pois vocês sabem, gente, esse número precisa estar na cabeça das pessoas. O Brasil vai pagar em 2023, atenção, o Brasil vai pagar em 2023 750
760 bilhões de reais. 760, para não ter erro aí na dicção do entendimento de todos vocês que estão me ouvindo. Então, é um Brasil que vive... Isso para- só na dívida pública. Só da sua dívida pública. Não estou falando nem em amortização. O que é amortização? É você pagar o principal. Ora, o Brasil não tem dinheiro, resultado primário, nem para pagar os juros, quanto mais pagar a amortização da sua dívida. Por isso que ela cresce numa velocidade que a gente tem que ter cautela. O Brasil não pode dar calote, o Brasil não pode deixar de pagar. E onde foi que a gente contraiu essa dívida? Bom, todo o Brasil, costumeiramente, o Brasil sempre gastou mais do que arrecada. Ou seja, quando um país gasta uma despesa, realiza uma despesa maior do que ele arrecadou, o que é que ele faz? Ele vai lá no mercado financeiro, vai lá nos bancos, ele emite um título público. O que é o título público? É um papel onde ele diz, banco, toma esse papel aqui, que é a minha garantia, eu vou te pagar essa taxa de juros e tu me dá esse dinheiro que eu estou precisando. Aí os bancos mantêm esse papel lá na sua carteira, a gente chama isso de um ativo, né? Ou seja, é um recebível que ele vai poder contar na hora que esse papel vencer. Esse papel pode ser diário, esse papel pode ser mensal, esse papel pode ser semestral, depende, pode ser um papel, por exemplo, de 5 anos. Por isso que a taxa de juros que o Brasil paga nesses papéis varia muito também do prazo que esse título efetivamente está sendo vendido. Então, essa dívida pública vai crescendo, porque o Brasil também, a taxa de juros é tão elevada, é tão alta, que mesmo o Brasil tendo resultado primário positivo, o que é primário? Toda vida as pessoas me perguntam, aí você só fala no resultado primário, no superávit primário. Primário é o seguinte, é receita menos despesas, sem que nas despesas estejam o pagamento dos juros da dívida pública. Primário quer dizer tudo que é não financeiro. É a folha de pagamento, é a previdência, a educação, a saúde, a segurança, Vamos colocar assim por diante. como se fosse na vida, no dia a dia do nosso ouvinte. É o salário dele, menos o que ele vai ter que pagar com escola das crianças. A energia da casa, a comida. Aí, isso é o primário. Isso é o primário. A despesa pública... Não, se ele tiver dívida do banco, aí seria financeiro. A dívida pública para o nosso ouvinte seria se ele tivesse feito um empréstimo. Perfeitamente. Então, ele... Ou seja, o Brasil está tão endividado quanto os próprios brasileiros. E está muito endividado. Você tem hoje 67 milhões de brasileiros Ninguém e brasileiras. sabe o total dessa dívida? A dívida pública total. Dívida pública, sim. Vamos lá, os números. Você que está aí nos ouvindo, vamos lá, quanto é que o Brasil deve e nós, brasileiros, pagamos com os nossos impostos, que no dia a dia estamos fazendo, quando a gente compra um bem, quando a gente paga um serviço e assim por diante, 7 trilhões 280 bilhões de reais. Não estou equivocado, não. Vamos lá de novo. Aí você me perguntou, Carla Sônia, eu vou ter que responder. Tem que vender o país. 7 trilhões e 280 bilhões de reais. Portanto, se você calcular 13,75, que é a Selic. O que é a Selic? Todo dia no jornal a Selic aumentou. O Banco Central manteve a Selic igual. Selic nada mais é do que a taxa de juros que o Brasil paga sobre seu endividamento. Essa é a Selic. E este nome não caiu do céu. Para os nossos alunos lá da faculdade, estão nos ouvindo, Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Selic é um sistemazinho que o Banco Central tem, que ele controla todo o lançamento dos seus títulos. Títulos de curto prazo, de longo prazo, taxa de juros e assim por diante. Então, esse nome não caiu do céu. Ele existe e quer dizer, e é a taxa de juros que a gente paga sobre nossa dívida. Camila. Uma grande aula de economia, né? Aqui sim. Bom dia, deputado. Eu queria saber, assim, né, como consumidora também, o arcabouço. Qual vai ser os reflexos para a economia e para o bolso do consumidor? Se vai ter algum reflexo, como é que vai ficar essa situação? Porque a gente pensa também no nosso bolso, nos nossos gastos.
Né? A gente Pergunte também- logo se vai ter aumento de imposto. Isso, Pergunte logo que você está aí falando e tudo mais, eu já estou Querendo falar de captando. uma forma mais bonita, mas vai ter aumento? Vamos Como lá. é que vai ser o nosso bolso, o impacto? Bom, o primeiro impacto, se o arcabouço funcionar de maneira adequada, o primeiro ponto positivo é que você vai ter mais recursos nessas áreas que a população menos favorecida precisa. Precisa ter um atendimento de saúde que está muito ruim. Você precisa, na hora que recorrer a uma unidade de pronto atendimento, a um hospital de média e alta complexidade, nos municípios, o posto de saúde, que tem que estar funcionando com o médico, com a enfermeira, com o técnico de enfermagem. Aliás, no final, vamos dar só uma palhinha sobre o piso da enfermagem também, se sobrar tempo. Tá tudo aqui vai. Tá aí anotado? Tá anotado. Ótimo. E tal, porque eu não posso, como autor da emenda constitucional, mas a gente fala lá. Então, respondendo a sua pergunta. Primeiro, qual é o ponto positivo para nós, consumidores, para nós brasileiros e brasileiras que estamos aqui no país? É de que o país terá mais condição financeira de prover esses serviços com melhor qualidade. Ou seja, porque hoje você pode fazer uma pesquisa aqui, primeiro item é saúde, que não funciona, tem fila, não consegue fazer as cirurgias que precisam. Então, o primeiro ponto positivo é que isso deve ter um reflexo no nosso dia a dia para poder para nós nos beneficiarmos de uma estrutura de prestação de serviço por parte do governo federal e isso se reflita nos estados e municípios, porque o SUS é um modelo integrado, o governo federal repassa dinheiro para estados, repassa dinheiro para municípios e assim por diante. Esse é o primeiro ponto, melhor serviço e em melhor quantidade. Mas para isso ele vai precisar de mais dinheiro. E aí vem a parte da segunda pergunta, que eu captei logo no começo, quando você fez a pergunta, eu já entendi onde você queria chegar. Pois vamos lá, o Brasil, ele tem capacidade de aumentar essa receita com muita facilidade. A primeira medida que ele com certeza vai fazer é o seguinte, o Brasil, ele tem, só o governo federal, tá, o que eu vou falar agora, ele tem 440 bilhões de reais de incentivos fiscais no âmbito do governo federal. 430 bilhões. De setores que nem precisam desse incentivo. Então, se você retirar o Super Simples, que não vai entrar nesse corte, se você tirar a Zona Franca de Manaus, que também não vai entrar nesse corte, você tira 80 do Super Simples, 50 da Zona Franca, 130. Menos 430, o Brasil tem 300 bilhões que ele pode examinar aonde esses incentivos foram dados e não tem nenhuma consequência para a economia brasileira. Desses 300, conseguir 50 bilhões é a coisa mais fácil que existe para poder obter de receita. Segundo ponto, e é moda agora no Brasil as apostas online. Né? Você quer mais lá Bet, você quer mais lá Bet, Rei Bet. Aposta de eletrônica time também, no caso. Sim, tudo sim. isso. Tudo é eletrônico. Esses modelos estão todos ancorados ou em paraísos fiscais ou em outros países do mundo. Eles não pagam um único centavo de imposto para o Brasil. Então, a Carla Soraya, que recebe lá o salário dela, assim também igual a da Camila, muito popuda e tudo mais e tal, paga imposto de renda, vai lá e taca o imposto de renda em cima dela. Já é descontado na Paga, é folha. descontado na fonte. Paga a Previdência também, que tem que pagar. Pois bem, esse pessoal quer pagar zero, não quer pagar nada. E eles estão investindo em tudo que é canto. Aliás, camisa de time de futebol da Série A é tudo, você quer mais lá Bet, você quer mais lá Bet, é tudo Bet. É porque é um volume tão grande e espera-se arrecadar com essa taxação aproximadamente 9 bilhões de reais. Terceiro, você já ouviu falar em um tal de Shopee que tem aí? Eu ia perguntar isso agora. Era nada. Se as nossas comprinhas da Shopee... Alibaba. Já ouviu falar em Alibaba? Da Shein. Da Shein. Exato. Pois Tudo vai ser taxado. Isso está causando uma concorrência dentro do Brasil desmedida. As pessoas estão comprando um monte de coisa. E outra coisa a mais. Como até $50 está isento, o que as pessoas estão fazendo? Compra 50, compra 50, compra 50, compra 50, exatamente para evitar o pagamento, a taxação, para evitar a taxação. Então, esse é mais um segmento que nós vamos, que o país
vai ter que dar igualdade de... As empresas brasileiras já não conseguem concorrer, não pagam imposto, aqui eles pagam ICMS, pagam ISS, pagam imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. Então as empresas brasileiras, com razão, estão reclamando do país que eles estão entrando aqui com um volume muito grande, retirando as vendas dentro do país que pagam imposto e entrando mercadorias, concorrendo com elas que não pagam imposto. Só isso aí deve dar pelo menos mais uns 12 a 15 bilhões de reais para você poder crescer. Quarto ponto. Nem pagam imposto, nem geram emprego. Olha só. Rapaz, eu queria ter uma assessora assim desse jeito. Nem criam um só emprego no Brasil, que é outra reclamação. A população brasileira de taxa de desemprego ainda é elevada, da ordem de 9% da população economicamente ativa. Nós precisamos gerar emprego. Porque quando você gera emprego também, Carla Sola, você gera movimento da atividade econômica, você gera renda. Ainda tem um detalhe, ao final, quando a economia desenvolve, você ainda acaba aumentando a arrecadação lá na frente, Sim. quando você gera esse aumento de consumo na economia brasileira. Então, você tem aí agora uma que pode dar polêmica, mas isso será só em agosto, que é o seguinte, que é o imposto de renda na distribuição de dividendos. O que é um dividendo? Quando uma empresa, ela é de capital aberto, né? As pessoas compram as ações dela, que ela tem um lucro, a empresa ela divide esse lucro entre o que fica para ela e o que ela distribui para os seus acionistas. Tá certo? Chama-se distribuição de dividendos. Somente no Brasil e na Estônia, tem esse país chamado Estônia mesmo, Letônia e Estônia, são os países no mundo, que quando você distribui o dividendo, quando a empresa distribui o dividendo, ela não paga, a pessoa física paga zero de imposto de renda. Então, os bancos distribuem aí para esses acionistas 500 milhões, 1 bilhão, 150 milhões. Essas pessoas que recebem esse dinheiro pagam líquido. Olha o termo, rapaz, o homem é preciso. Emos. Hein? O EMOS está dizendo aqui, esse é um recebimento líquido. Líquido quer dizer o quê? Que paga zero de imposto, vai direto para o bolso. Como é que pode? O cara eu recebo o meu salário como professor não estou recebendo porque eu estou licenciado. Como deputado, vou lá e pago 27,5%. Esse cabo recebe 1 bilhão de reais, paga absolutamente nada. E tem mais. Antes que todo mundo fique alvoroçado, há uma isenção de pagamento do imposto de renda, uns de até 10 milhões ou até 20 milhões. Isso está sendo discutido. Portanto, quem recebe dividendos, para concluir, até 20 milhões, que já é uma quantia, você receber 20 milhões no seu bolso é muita grana. Paga zero. Se acima disso, com a alíquota de 15%, para terminar essa primeira parte, isso dá uma receita de 48 bilhões de reais com a alíquota de 15%. Deputado, só relembrando, isso era uma das propostas que o senhor dentro e nós tínhamos feito isso na campanha presidencial. Do Ciro Gomes fazia como proposta, né? Eu vou ler aqui algumas das declarações que foram dadas essa semana que caem dentro dessa história. Pode arrochar. O mercado aplaudiu, né? O mercado, eu não vi muitas vozes contra, né? O fulano mercado contra essa questão aí, mas isso a gente já fica com uma pulga atrás da orelha, porque se o mercado também não reclama muito, é porque também tem alguma coisa que está satisfazendo a ele. Mas aí veio o secretário, né, o diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, o Rodrigo Oraí, que diz que se o Brasil tivesse um bom modelo de imposto de renda e sobre herança, não tinha necessidade de colocar um imposto sobre fortunas, que era também uma proposta do senhor como planejador da equipe fiscal do Ciro Gomes. E o Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central, disse que a taxa real de juros aqui no Brasil não era para ser de 13%, era para ser de 26,5%. Então, eu queria que o senhor fizesse uma análise dessas duas questões, antes de falar do piso da enfermagem, porque a gente está quase terminando. Então, vamos lá, correndo. Eu estive com o presidente do Banco Central e agradeço o convite que ele me fez. Eu estava batendo tanto do Banco Central. Ele me fez um convite, estive lá na última quarta-feira, tá? Levei minha equipe, levei o professor Flávio Ataliba e levei uma orientanda minha do doutorado aqui da Universidade Federal do Ceará. Aliás, não é mais aluna, ela acaba de fazer o concurso. Ela é professora da Universidade Federal do Ceará, que é a doutora Isadora. Então, nós estivemos lá
Porque o meu questionamento é o seguinte: por que... Eu não quero discutir se o Banco Central é independente ou não. Eu não quero discutir se deve dar uma canetada ou não. Eu não fui lá para discutir isso, para não entrar na esfera política. Eu quero entrar na esfera da macroeconomia. Eu quero entender da política monetária. Qual é o meu questionamento para ele? Quando ele diz, olha, a taxa de juros tem que ser muito alta porque o Brasil não resolveu sua equação fiscal, com a guerra da Ucrânia o preço dos insumos aumentaram, o dólar é muito estável. Aí ele elenca as razões por que a taxa de juros é tão elevada. A pergunta que se faz, e ele não responde, é o seguinte: tudo bem, com essas razões, por que a taxa de juros aumentou de 2 para 13 e não de 2 para 11,25, que é quanto nós rodamos aqui no UFC? Essa pergunta não existe a resposta. Eu preciso saber qual o modelo. Ele tem um modelo econométrico chamado Samba, que a Isadora fez sua tese de doutorado em cima dele. Eu quero rodar junto com ele. Eu quero ver onde é que esse número não caiu do céu. Ele tem que ter tirado de algum canto. Então, ficamos combinados de amanhã, a Isadora volta para Brasília, diz ele que vai abrir os computadores do Banco Central para a gente, porque as equações todas a gente tem, mas os parâmetros para rodar esse modelo, ele não nos dá. Então, ele disse que vai abrir primeiro lá, ela vai dar uma examinada. Tá igual o código-fonte. Raramente o código-fonte é cedido, né, em sistema. Então, vamos aguardar, porque não existe razão para esse patamar de taxa de juros. Mas eu não quero entrar se é alto ou se é baixo. Eu entrei pedindo, me dê o seu modelo. Aonde é que você encontrou? Que eu rodo aqui 11,25. E aí é um termozinho mais técnico, só aqui para o pessoal também, os colegas estão ouvindo, existe na economia uma coisa chamada regra de Taylor, que aí você mede a inflação, a taxa de juros, o crescimento do PIB, você faz lá uma equaçãozinha, e quando você estima a regra de Taylor com a taxa de juro neutra de 4%, que é o que o Banco Central usa, ela dá 11,5%. Eu não conheço nenhum modelo que dê 13,75%. Portanto, meu caro trabalhador, a gente aqui da universidade, nós estamos cobrando do Banco Central de onde está saindo esse número. Porque ele deu essa declaração de 26%. É só falta dizer de onde ele vem do além. Essa taxa de juros vem do além, porque tecnicamente eu estou aguardando essa explicação. E a gente tem pouquinho tempo agora para falar sobre o piso da enfermagem. O piso da enfermagem, atenção, enfermagem brasileira e cearense. Doutor Carlos Silva, um abraço aí. Muito bem acompanhado. Muito obrigado. Quero dizer o seguinte, coube a mim, depois que o projeto de lei foi aprovado, coube a minha tarefa, a pedido do presidente da Casa, da enfermagem brasileira, do presidente Rodrigo Pacheco também, da Arthur Lira Rodrigo Pacheco, encontrar fonte de recursos para pagar. Não adianta você ter uma despesa e não ter a fonte para pagar. E aí propus uma emenda constitucional, o deputado federal Mauro Benevides Filho fez uma emenda constitucional, já aprovada no Congresso. O presidente Rodrigo Pacheco, quando a gente aprova a lei, para terminar, o Supremo dá uma liminar, Carla Soraya, dizendo, olha, tudo bem, a lei foi aprovada, mas não tem a fonte de recurso. Data vênia, como dizem os advogados, o Supremo é para julgar se é constitucional ou não, mas encontraram lá esse artifício, aí me demandaram, eu apresentei a emenda constitucional, foi aprovado, o presidente Rodrigo Pacheco comunica ao Supremo, a sua liminar pode ser revogada, reconsiderada, porque a fonte já existe. O que é que o Supremo fez? Reconsiderou, soltou outra, dizendo o seguinte, diz Farias, dizendo o seguinte, tudo bem, agora você me diga como é que você vai repassar esse dinheiro aos estados e municípios, às entidades filantrópicas e os hospitais privados que atendem no mínimo 60% do SUS. E aí nós produzimos, eu junto com a ministra Anísia Trindade da Saúde, junto com a enfermagem brasileira, nós produzimos a medida provisória, encaminhamos para a Casa Civil, ministro Rui Costa, tivemos com o ministro Padilha, eu tive com todos, Haddad, Tebet, Jorge Messias da AGU, Rui Costa, tivemos até com o ministro da Secretaria-Geral da Previdência, Márcio Macedo, todo mundo alinhado e nós esperamos, atenção enfermagem, nós esperamos sim, esse piso vai ser pago, tem fonte de recurso e o deputado federal Mauro Benevides Filho só vai se acalmar no dia que esse dinheiro estiver no contra-cheque de vocês, que é 4.750 para a enfermagem, 70%
desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% do 4.750 para os auxiliares e até para alguns estados que têm parteiras. As doulas, né? Chamadas. Exatamente. Mais é. uma vez, Isso. nós conseguimos chegar no tempo certo. Ô, glória, glória a Deus. Nosso agradecimento ao deputado federal Mauro Filho, muito grata por sua participação aqui, sua presença. Aí, antes dessas viagens até Brasília, antes de Semana Santa, muito obrigada. Quer deixar seu recado aí ao nosso público? Eu quero, na realidade, agradecer aí a oportunidade da gente destrinchar, como se diz aqui, né, que regra o Brasil está propondo aqui para todos nós, se ela é factível ou não. Eu acho que temos viabilidade, vai depender muito da disposição do governo em querer realmente tomar essas medidas e enviar para a gente, porque algumas delas vai ter que vir para o Congresso Nacional para que a gente possa analisar, possa aprimorar, e é o que eu estarei lá para poder fazer. Rapaz, que nome bonito, rapaz. Poder fazer para poder fazer esse Brasil crescer, se desenvolver, gerar emprego e fazer com que a educação e saúde, sobretudo, e a segurança pública também, a gente possa ter os recursos necessários para fazer esse Brasil melhor. Mais uma vez, muito grata, deputado.